Mas o milionário viúvo passou diante do shopping e parou diante da garçonete, dizendo com uma voz firme: "Desculpe, mas não posso deixar você servir champanhe com essa expressão no rosto." Sofia Morales congelou. A bandeja com taças de cristal pareceu pesar o dobro. O homem diante dela não era qualquer convidado. Era Gabriel Sterling, o anfitrião do glamuroso baile beneficente daquela noite. Cada mulher naquele salão tinha tentado chamar a atenção dele. E ali estava ele, falando com ela. "Perdão?" murmurou Sofia, mal conseguindo formar as palavras. Os olhos cinzentos de Gabriel analisaram seu rosto com uma intensidade inesperada. "Você parece prestes a chorar. Os convidados vão achar que tem algo errado com o champanhe." O rosto de Sofia corou. Ela estava pensando no aluguel atrasado quando ele se aproximou, e aparentemente sua preocupação transpareceu. "Estou bem, Sr. Sterling. Estou focada no trabalho." "Gabriel." "E não, você não está bem." Ele deu um passo à frente e baixou o tom de voz. "Confie em mim. Eu sei como é alguém que não está bem." Ao redor deles, a festa seguia em ritmo acelerado. A elite de Manhattan brindava, fazia lances silenciosos nos leilões e lançava olhares ao anfitrião enigmático. Victoria Ashworth, envolta em seda de grife, circulava Gabriel a noite toda como uma predadora elegante. "Você deveria voltar para seus convidados", disse Sofia, forçando um sorriso profissional. "Tenho certeza de que há pessoas importantes querendo falar com você." "Pessoas importantes?" Gabriel soltou uma risada vazia. "Você sabe para que serve essa festa?" "Pesquisa contra o câncer, em memória da sua esposa." Algo passou pelo rosto dele. Uma dor tão crua que Sofia deu um passo à frente sem pensar. Helena odiaria esse circo. Essas pessoas fingindo se importar, só para fazer contatos e fofocar. Sofia deveria se afastar. Ela era apenas parte da equipe. Ele era o anfitrião. Ela precisava daquele emprego, mas havia algo na voz dele, que fazia as regras parecerem irrelevantes. Então, por que fazer a festa? Porque a culpa faz você fazer coisas estúpidas. Gabriel passou a mão pelos cabelos escuros. Porque 18 meses depois, todos acham que você já deveria ter superado. Ele suspirou. Porque Marcos, meu sócio, acha que eu preciso sair mais. E você precisa? O sorriso de Gabriel foi amargo. Segundo metade das mulheres aqui, eu preciso de uma nova esposa. Segundo minha terapeuta, eu preciso parar de me sentir culpado por estar vivo. E segundo meu advogado, eu preciso parecer engajado para que os doadores continuem assinando os cheques. Sofia trocou a bandeja de mão. E o que você acha que precisa? A pergunta o pegou desprevenido. Por um segundo, o empresário polido desapareceu, revelando alguém. Quebrado. Acho que preciso desaparecer. Antes que Sofia pudesse responder, uma mão tocou o ombro de Gabriel. Marcus Chen apareceu, com a expressão neutra e olhos discretamente preocupados. Gabriel, a Fundação Hartwell quer discutir o subsídio conjunto. Estão esperando. A máscara de Gabriel voltou num piscar de olhos. Claro que estão. Ele se virou para Sofia. Obrigado pela conversa, senhorita Morales. Sofia Morales. Sofia, repetiu ele, como se testasse o som. Tente sorrir. O champanhe nem está tão ruim assim. Enquanto Marcos o conduzia para longe, em direção aos doadores elegantes, Sofia os observou sumir entre a multidão. Ela já havia servido muitos homens ricos. A maioria nem notava sua existência. Nenhum jamais perguntou o que ela achava que eles precisavam. Menina, é melhor tomar cuidado, disse Janet, colega de trabalho, surgindo ao seu lado para reabastecer as taças. Como assim? Viúvo rico. Garçonete bonita. Já vi esse filme. Não termina bem pra gente. Ele só foi educado. Educação é dizer obrigado e com licença. O que ele fez foi flertar. E metade das mulheres nesse salão viu. Sofia olhou ao redor. Vários pares de olhos estavam voltados para ela, incluindo os de Victoria Ashworth, frios como gelo. Melhor eu voltar ao trabalho. Isso mesmo. E Sofia? Seja qual for a historinha triste que ele te contou, lembre-se.
Homens como ele não querem ser salvos. Só querem se sentir melhores consigo mesmos. Por uma hora, Sofia tentou focar no trabalho. Mas seus olhos continuavam procurando por Gabriel entre a multidão. Ele parecia o anfitrião perfeito. Mas ela tinha visto por trás da máscara, porque ela usava a mesma "leve o tempo que precisar". Foi a última coisa que Gabriel disse antes de Sofia encerrar a ligação. E o silêncio que se seguiu pesava mais do que qualquer coisa que ele tivesse sentido desde que perdeu Helena. Nos dias que se seguiram, Gabriel tentou respeitar o espaço dela. Não ligou, não mandou mensagens, mas isso não significava que ela saíra de seus pensamentos. Pelo contrário, cada silêncio era uma pergunta sem resposta. Cada dia sem notícias dela parecia uma eternidade. Sofia, por sua vez, se isolou. Passou os dias evitando a imprensa, advogados, curiosos. Passou as noites em claro, olhando para o teto do pequeno apartamento, tentando entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. Ela não conseguia parar de pensar na expressão de Gabriel ao telefone. Aquela dor contida, o desespero escondido por trás de cada palavra. E mesmo assim, ela não podia ignorar o medo. O medo de colocar em risco tudo o que sua família havia lutado para conquistar. Um erro, uma exposição, e tudo poderia se perder. Na manhã do 5º dia, ela recebeu uma mensagem curta. Só quero saber se você está bem. Nada mais. G. Sofia digitou uma resposta 3 vezes e apagou antes de enviar. No fim, desligou o celular e foi trabalhar. Mas naquela noite, ao sair do restaurante, ela ouviu Gabriel. Do outro lado da rua, parado, sem fazer nada, apenas, esperando. Quando os olhares se cruzaram, ele não sorriu. Não correu até ela. Apenas permaneceu ali, silencioso, presente. Ela atravessou a rua devagar. Eu pedi um tempo, disse ela, sem raiva, mas com cansaço. Eu sei. E eu dei. Só queria te ver. Saber se está bem. Não vou pedir mais nada. Sofia respirou fundo, olhando para ele. Havia algo diferente em Gabriel. Algo mais contido. Mais humilde. Você não pode consertar isso, Gabriel. Eu sei. Você não pode me proteger disso. Também sei. Então por que está aqui? Gabriel hesitou por um segundo. Porque te amo. E porque estou disposto a ficar do outro lado da rua pelo tempo que for preciso. Se isso significar que um dia você possa voltar para mim. Sofia sentiu os olhos arderem. E se eu não voltar? Então ainda assim vou te amar. Em silêncio, respeitando o que você precisa. Como você me ensinou a fazer. Ela ficou ali, parada diante dele, o coração em conflito. O medo era real, mas o amor também era. E talvez, só talvez, fosse possível aprender a viver com os dois. Ela estendeu a mão, trêmula. Gabriel não hesitou em segurá-la. Não prometo que vai ser fácil, disse ela. As melhores coisas nunca são, respondeu ele. E naquele momento, no meio do caos, das manchetes, dos fantasmas do passado, eles escolheram um ao outro. Não como salvadores, não como projetos, mas como 2 seres imperfeitos tentando juntos encontrar o caminho certo. Sofia desligou o telefone e pela primeira vez se permitiu chorar. Não apenas por Gabriel, mas pela situação impossível em que estavam presos. Ela havia lutado tanto para construir uma vida, conquistar seu espaço neste país, provar que merecia estar ali. E agora, tudo estava desmoronando porque ela se apaixonou pelo homem errado. O celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Isso é só o começo. Fique longe de Gabriel Sterling ou toda a sua família vai pagar o preço. Sofia encarou a tela. O sangue gelou. Alguém havia orquestrado todo aquele ataque. E claramente, não tinha terminado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel enfrentava sua própria crise. Seu escritório fora inundado de ligações durante toda a manhã. Repórteres, membros do conselho e o que Marcos chamou educadamente de investidores preocupados. O conselho quer uma reunião, disse Marcos fechando a porta do escritório de Gabriel. Hoje à tarde. Deixa adivinhar.
Querem que eu emita uma declaração me afastando da Sofia? Na verdade, querem que você se afaste da controvérsia. Não se importam com a Sofia, mas com a reputação da empresa. Gabriel se virou para a janela. O Central Park se estendia lá embaixo. O mesmo parque onde ele e Sofia haviam caminhado dias antes, sonhando com um futuro que agora parecia impossível. O que você acha que eu devo fazer? Marcos ficou em silêncio por um momento. Acho que você deveria se perguntar o que a Helena gostaria que você fizesse. A garganta de Gabriel se apertou. Helena gostaria que eu lutasse por ela. Sofia não é a Helena. Não. Mas é a mulher que eu amo. E não vou abandoná-la porque isso é inconveniente para meu conselho de diretores. Marcos assentiu, com um leve sorriso. Eu esperava que você dissesse isso. Você está de volta, Gabriel. Eu te observei. Por 2 anos, vivendo no automático, apenas gerenciando o luto. Mas nos últimos meses, com a Sofia, você voltou a viver. A ser real. Eu odiaria ver você jogar isso fora só porque algumas pessoas têm medo da sua felicidade. Gabriel sentiu uma onda de gratidão pelo amigo. O conselho não vai ver dessa forma. O conselho vai ver da forma como você apresentar. Você não é apenas o CEO. É o acionista majoritário. Se quiser enfrentar essa tempestade, você pode. E se a Sofia não quiser? Marcos sorriu, com um ar sombrio. Então convença ela. Porque fugir não funcionou depois da Helena. E não vai funcionar agora. Gabriel pegava o celular para ligar para Sofia quando ele tocou. Número desconhecido. Gabriel Sterling? Sim. Aqui é a detetive Maria Santos, do NIPD. Precisamos conversar sobre as ameaças feitas contra a senhorita Sofia Morales. O sangue de Gabriel gelou. Que ameaças? Ela recebeu mensagens hoje. E está escalando. Ela fez um boletim de ocorrência esta manhã. Dada sua relação com ela e a recente atenção da mídia, gostaríamos de conversar sobre possíveis suspeitos. Gabriel já pegava o casaco. Estou a caminho. Na delegacia, Gabriel encontrou Sofia sentada numa cadeira. De plástico. Ela parecia menor, mais vulnerável do que ele jamais tinha visto. Diego estava ao lado, com o maxilar travado de raiva. Sofia. Ele deu um passo à frente, mas ela ergueu a mão, impedindo-o. Não. Por favor. Sua presença só piora tudo. Detetive Santos, uma mulher direta nos seus 40, gesticulou para Gabriel sentar. Senhor Sterling, estamos investigando quem pode ter acesso a registros de imigração dos anos 90. E os recursos para conduzir uma investigação tão profunda sobre a senhorita Morales. Você acha que alguém que eu conheço está por trás disso? Achamos que alguém com dinheiro e conexões orquestrou esse ataque. A pergunta é, quem e por quê? A mente de Gabriel vasculhou possibilidades. Rivais de negócios, ex-namoradas, socialites ameaçadas por Sofia. Victoria Ashworth. Sofia levantou os olhos, surpresa. Quem? Victoria Ashworth. Ela me persegue desde que a Helena morreu. Estava no gala naquela noite. Nos viu juntos, a detetive anotou. Conte mais sobre a senhorita Ashworth. Gabriel descreveu as tentativas insistentes de Victoria, suas conexões na alta sociedade, a influência política da família. Ela tem os recursos e o motivo, disse Diego. Mas consegue provar? Estamos trabalhando nisso, respondeu Santos. Enquanto isso, senhorita Morales, recomendamos que a senhora fique em outro lugar por alguns dias. As ameaças estão aumentando. Sofia balançou a cabeça. Não posso fugir para sempre. Você não está fugindo, disse Gabriel. Está sendo inteligente, fique comigo. Tenho porteiro, câmeras, segurança. Gabriel, já conversamos sobre isso. Estar com você é o que causou tudo isso. Te amar não é o problema, Sofia. Alguém tentar te machucar por isso? É. E eu não vou deixar essa pessoa vencer. Os olhos de Sofia estavam exaustos. E se eles estiverem certos? E se somos diferentes demais? E se isso for difícil demais?
Gabriel se ajoelhou ao lado da cadeira dela, ignorando o olhar protetor de Diego. Sofia, olha para mim. Você me ama? Isso não importa. É a única coisa que importa. Você me ama? As lágrimas escorreram. Sim, mas o amor nem sempre é suficiente. Às vezes, é tudo o que temos. E às vezes, tudo o que temos é o bastante. Ele pegou suas mãos com delicadeza. Eu não vou desistir de nós. Nem por tabloides, nem por ameaças, nem porque é complicado. Você me ensinou que a luta faz parte da força. Pois essa é a nossa luta. Vamos ser fortes juntos. Ela olhou para Diego, que assentiu, relutante. Então olhou para Gabriel. Tá bom, sussurrou. Mas se isso piorar, se minha família se machucar por nossa causa, vamos enfrentar isso juntos também. A detetive Santos pigarreou. Senhorita Morales, recomendamos mesmo que fique em um local seguro esta noite. Sofia apertou as mãos de Gabriel. Tudo bem, mas eu não vou me esconder. Vamos descobrir quem está por trás disso. E vamos parar essa pessoa. Gabriel a ajudou a se levantar. Juntos, eles saíram da delegacia, sem notar a figura observando do outro lado da rua, nem o sorriso satisfeito que surgiu nos lábios perfeitamente pintados de Victoria Ashworth. Ele atravessou o país, não para resgatá-la, nem para implorar que ela voltasse. Gabriel fez aquela viagem apenas para dizer uma única coisa. Eu aprendi a te amar da maneira certa. Sofia, com o coração em conflito, perguntou. O que exatamente você está pedindo, Gabriel? Uma chance. Não para retomarmos de onde paramos, mas para recomeçar. Para conhecer quem você se tornou e permitir que você conheça quem eu sou agora. Para descobrir se o que tivemos era real o bastante para ser reconstruído sobre uma base mais forte. Por um momento, Sofia ficou em silêncio, mergulhada em memórias. 2 anos de solidão mascarada por trabalho. Seu coração ainda saltava quando via o nome dele em matérias de jornal. E ainda sonhava, com os dois caminhando de mãos dadas pelo Central Park, como se o tempo nunca tivesse passado. Eu não posso voltar para Nova York, disse ela hesitante. Não estou pedindo isso. Na verdade, estou pensando em me mudar. Portland parece um bom lugar para recomeçar. Sofia quase sorriu. Você não pode simplesmente mudar toda a sua vida por minha causa. Não estou mudando por você. Estou plantando raízes onde talvez eu finalmente floresça. Dessa vez, ela sorriu de verdade. Isso foi bem poético, vindo de um empresário. Tive 2 anos para trabalhar nas minhas metáforas. Sofia se sentou de novo à sua frente. Se formos fazer isso, e não estou dizendo que vamos, precisa ser diferente. Precisa ser igual. Eu decido sobre minha carreira, minha família, minha vida. Concordo. Nada de pagamentos secretos ou concertos nos bastidores. E nada de tentar me salvar dos meus próprios desafios. Essa talvez seja a mais difícil, mas... Sim, concordo. Sofia observou o rosto dele, procurando traços do antigo Gabriel, aquele que confundia amor com controle. Mas o que viu foi um homem que aprendera que amar de verdade é confiar. Eu vou precisar de tempo para pensar, para entender o que eu realmente quero. Gabriel se levantou. Leve o tempo que precisar. Eu não vou a lugar nenhum. Quando ele alcançou a porta, ela o chamou. Gabriel. Ele se virou. É bom te ver. O sorriso dele foi como um nascer do sol. É bom ver você também, Sofia. A verdadeira você. A mulher incrível que você se tornou. Depois que ele foi embora, Sofia permaneceu sentada em sua sala até tarde da noite, pensando em segundas chances e no enigma complicado que é o amor. Lá fora, Portland brilhava com promessas. E pela primeira vez em 2 anos, ela se permitiu imaginar um futuro que fosse mais do que trabalho e silêncio. Talvez, só talvez, certas coisas valessem o risco. 1 ano depois, Sofia estava na sala principal do recém-ampliado Centro de Bem-Estar Comunitário de Portland, observando Gabriel instalar a última luminária ajustável.
insistindo em fazer tudo com as próprias mãos. Eu poderia ter contratado um eletricista, sabia? Disse ela, tentando não rir. E perder a diversão? Respondeu ele, lutando com um fio teimoso. Além disso, construir algo com as mãos é terapêutico. Como terapeuta, posso afirmar, existem métodos mais simples para lidar com questões de controle. Gabriel riu, descendo da escada. Eu prefiro o método prático. O último ano tinha sido um reencontro cuidadoso. Gabriel havia transferido as operações da Sterling Technologies para Portland. Não apenas por Sofia, mas porque ele se apaixonara pela cultura da cidade. Eles namoraram devagar, redescobrindo um ao outro. Quando Gabriel quis ajudar, na expansão do centro, ele perguntou o que ela precisava. Quando ela enfrentou casos difíceis, ele ouviu, sem tentar consertar. Quando sua mãe ficou hospitalizada, ele apoiou, mas deixou Sofia cuidar de tudo. Não foi fácil. Gabriel ainda tinha impulsos de controle, e Sofia, às vezes, sentia que sua independência era isolamento. Mas aprenderam a enfrentar os conflitos, juntos. A placa dos doadores vai ser instalada amanhã, disse Gabriel. Tem certeza de que quer que diga Fundação Sterling? Transparência, lembra? Além disso, é importante que a comunidade veja empresas investindo localmente. Olha só quem está pensando como uma diretora de ONG. Eu sou uma diretora de ONG. E ainda sou sua namorada, aquela que precisa te lembrar que toma as próprias decisões. Como eu poderia esquecer? Você me lembra disso 2 vezes por semana. Ela jogou um pano sujo de tinta nele que ele pegou com facilidade. Alguém precisa manter você na linha. Nesse momento, o celular de Gabriel vibrou. Ele franziu a testa. É o Diego. Está lá fora. Quer falar com a gente. Algo sobre uma nova investigação. 5 minutos depois, Diego entrou pela porta com um laptop e uma energia elétrica. Vocês não vão acreditar nisso. Estive investigando os negócios da Victoria Ashworth para um artigo e encontrei algo gigantesco. Sofia e Gabriel se entreolharam. Victoria estava presa há 18 meses. Aquele capítulo deveria estar encerrado. Que tipo de gigantesco? Perguntou Sofia. Diego mostrou um gráfico com conexões entre empresas e organizações. Ela não atacava aleatoriamente. Era uma campanha sistemática contra qualquer mulher que pudesse atrapalhar os interesses políticos ou empresariais da família dela. Eu não fui a única, sussurrou Sofia, sentindo um nó no estômago. Não, pelo menos outras 6 mulheres nos últimos 5 anos. E o mais surpreendente, elas sobreviveram, reconstruíram suas vidas. E agora, querem agir. Diego mostrou a maquete de um site. Vão criar uma fundação, ajuda legal e apoio para mulheres que passaram por isso. E querem que você, Sofia, dirija tudo. Ela ficou sem reação. O projeto era gigantesco, nacional, visibilidade, financiamento, responsabilidade. Deixar sua clínica, abrir mão da rotina tranquila, mas ajudar mulheres em escala muito maior, transformar sua dor em força. Eu preciso pensar, disse ela. Eu esperava que dissesse isso, porque tem mais. Na semana seguinte, Sofia se sentou à mesa com 5 mulheres, todas sobreviventes, todas com histórias parecidas, e ali, pela primeira vez, ela se sentiu menos sozinha. Chamaremos de Fundação Fênix, disse uma delas. Porque todas nós renascemos das cinzas. Sofia olhou para Gabriel. Ele apertou sua mão. Qual seria meu papel? Diretora de serviços terapêuticos. Lideraria os programas, treinaria terapeutas, viajaria. Seria nacional. Transformador. Sofia pensou na clínica, no impacto que já causava, mas também nas centenas de mulheres que ainda precisavam de ajuda. Eu topo, disse ela. 3 meses depois, a Fundação Fênix foi lançada. Sofia falou diante de uma plateia emocionada. Há 2 anos achei que minha vida tinha acabado. Achei que nada em mim poderia ser consertado. Mas descobri que o trauma não é o fim da história. É o começo da nossa força. Gabriel a observava emocionado. Após o evento,
Eles caminhavam de mãos dadas pelas ruas de Portland. Orgulhoso de você, disse ele. Por tudo. Pela coragem. Pela mulher incrível que você se tornou. Sofia parou e olhou para ele. Você sente falta da vida tranquila que tínhamos? Gabriel pensou. Às vezes da simplicidade. Mas nunca trocaria a versão que somos hoje. Esse era o tempo que havia se passado desde que Sofia Morales entrou pela primeira vez naquela festa beneficente. Uma estudante de pós-graduação exausta, segurando taças de champanhe para pessoas que nem sabiam seu nome. E agora ali estava ela, em uma manhã fresca de outubro, ajustando as flores no cabelo no jardim da sede da Fundação Phoenix, a organização que ela mesma havia criado. Está pronta? Perguntou Diego, seu irmão mais novo, e agora, padrinho de honra, já com 28 anos e um dos jornalistas investigativos mais respeitados do país. Sofia sorriu, alisando o vestido creme simples que havia escolhido, elegante, sem ostentação. Acho que sim. Estou bonita? Você está parecendo alguém prestes a se casar com o amor da vida, no jardim da fundação que criou para transformar vidas. Em outras palavras, está perfeita. Do prédio da fundação, ela via os convidados se acomodando. Era uma cerimônia pequena. Família, amigos próximos e mulheres cujas vidas haviam sido impactadas pelo trabalho da fundação. Entre elas, Maria Santos, agora caloura na universidade, sentada ao lado dos pais de Sofia. Estavam todos ali. Até Marcos, o melhor amigo de Gabriel, e Carmen, irmã de Diego, que haviam se apaixonado inesperadamente no ano anterior. Sofia respirou fundo. Você acredita que já se passaram 5 anos? Desde o dia em que conheceu o Gabriel, ou desde que a Victoria Ashworth tentou destruir sua vida? Ela refletiu. Acho que os dois. Ainda bem que foi há uma vida atrás. Olha tudo que você construiu desde então. E ele tinha razão. Nos 3 anos desde que a fundação foi lançada, mais de 800 mulheres haviam sido ajudadas a reconstruir suas vidas após sofrerem assédio sistemático. A fundação influenciara leis de privacidade, oferecera auxílio jurídico que levou a dezenas de condenações e criara um modelo terapêutico replicado no país inteiro. A própria carreira de Sofia também evoluíra. Além de atender pacientes, ela agora formava outros terapeutas, palestrava em conferências e escrevera um livro sobre recuperação de traumas, adotado como leitura obrigatória em universidades. Ela olhou para o altar. Gabriel a esperava, sorrindo, nervoso, mas calmo. O homem que a ensinou que amar não era perder a si mesma, era se encontrar ao lado de alguém. Vamos, disse Diego, oferecendo-lhe o braço. Enquanto caminhava até o altar, Sofia pensava em todas as suas versões passadas. A menina que fugiu de El Salvador com a família, a estudante batalhadora, a mulher que amou um viúvo em luto e que precisou deixá-lo para proteger os dois. Cada versão dela a levou até ali. Quando Gabriel a viu, seus olhos se iluminaram. Oi, ele disse suavemente. Oi, você mesmo. Ela respondeu com um sorriso. A cerimônia foi íntima e emocionante. A mãe de Sofia leu um poema em espanhol escrito por sua avó. O primo de Gabriel contou como ele falava sem parar de Sofia antes de criar coragem para visitá-la em Portland. Na hora dos votos, Gabriel falou primeiro. Sofia, há 5 anos você me ensinou a diferença entre existir e viver. Me mostrou que amar não é salvar alguém, é enxergar alguém por inteiro e escolher ficar. Prometo amar você sem tentar te consertar. Apoiar seus sonhos, mesmo quando me assustam. Confiar nas suas escolhas, mesmo quando discordar. E continuar aprendendo a ser digno da mulher incrível que você se tornou. Sofia enxugou uma lágrima antes de falar. Gabriel, você entrou na minha vida quando eu achava que já tinha tudo resolvido. Me ensinou que deixar alguém te amar é um ato de coragem. Me mostrou que parceria verdadeira não exige abrir mão da independência, mas sim construir algo juntos. Prometo continuar crescendo, mesmo quando for difícil. Prometo dividir minhas lutas, sem esperar que você resolva tudo.
Prometo confiar em você com meus medos e meus sonhos. E escolher você todos os dias. Não porque preciso, mas porque quero. As alianças eram simples, mas simbólicas. Ao colocá-las, os dois pensaram em tudo o que haviam superado. Não um amor idealizado, mas um amor real, imperfeito, construído com respeito, liberdade e escolha. Eu os declaro, marido e mulher, disse o celebrante. O beijo foi suave, cheio de promessas silenciosas. E a recepção foi ali mesmo, no jardim da fundação, com comida de um restaurante local mantido por refugiados. Quando dançaram ao som da música favorita de Helena, a falecida esposa de Gabriel, Sofia sentiu o passado e o futuro se unindo num mesmo gesto de amor. Mais tarde, enquanto ajudavam a recolher tudo, Sofia sentou-se ao lado da fonte. Algum arrependimento? Gabriel perguntou. Nenhum, ela respondeu com sinceridade. Mesmo as partes mais difíceis tinham sido essenciais para que eles pudessem se reencontrar. Inteiros. Gabriel sorriu. Helena costumava dizer que algumas pessoas estão destinadas a se encontrar, mas precisam se tornar quem realmente são antes de poderem se reconhecer. Ela era sábia, teria gostado de mim, da verdadeira eu. Não daquela versão que você conheceu quando ainda estava adormecido pela dor. Sofia encostou a cabeça no ombro dele. E eu gosto da versão de mim que ama o verdadeiro você. O que aprendeu a diferença entre ajudar e controlar. Homem que não veio me salvar, mas construir uma vida ao meu lado. E agora? O que vem depois? Ela perguntou. Podemos começar com uma lua de mel e depois continuar construindo algo que faça sentido. Simples e complicado ao mesmo tempo. As melhores coisas são assim. Na vitrine da fundação, Sofia viu seu reflexo e, pela primeira vez, percebeu que estava feliz de verdade. Uma felicidade que não vinha de conquistas ou de alguém ao seu lado, mas de finalmente ser completamente ela mesma. Há 5 anos, ela era apenas uma garçonete com sonhos grandes. Agora, era a doutora Sofia Sterling, fundadora de uma instituição que transformava vidas. Casada com um homem que a amava por causa da sua força, não apesar dela. Enquanto seguiam de mãos dadas até o carro, Sofia pensava nas tantas mulheres que um dia chegariam à fundação buscando ajuda. Casais tentando amar além das diferenças. Pessoas tendo que escolher entre segurança e amor. Ela e Gabriel tinham escolhido um amor difícil, imperfeito, exigente. Um amor que pedia crescimento constante. Mas ela sabia com certeza que valera a pena. Cada decisão difícil. Cada noite solitária. Cada ato de coragem. Algumas histórias de amor, pensou ela, valem a espera. Valem a luta. Valem a jornada de se tornar quem você nasceu para ser. Essa era uma delas.